Lembrando que o programa de TV do Simp vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. O programa de TV do Simp também é disponibilizado após a sua íntegra aqui ao vivo, logo após, nas mídias eletrônicas do Simp, que aí na sequência a gente já vai estar dizendo quais são, e também na fanpage, na página no Facebook que a TVC possui. Então, primeiramente, vamos às mídias eletrônicas do Simp. Sempre anunciamos o nosso site, a nossa página eletrônica oficial, que é o www.simpelotas.com.br. Este é o nosso endereço eletrônico, é o site do Simp, www.simpelotas.com.br. Pelo site, você, além de ter acesso a matérias e informações, você também, no canto superior esquerdo, lá existe de forma miniaturizada um vídeo. E este vídeo que está ali posto, se refere à íntegra do último programa de TV do Simp, exibido ao vivo aqui pela TVC. Então, também consegue acessar pelo nosso site os serviços e horários de atendimento prestados pelo sindicato, seja atendimento com a médica clínica geral, seja atendimento com a nossa dentista ou também com a nossa assessoria jurídica. Então, você também pode acessar informações como os nossos parceiros conveniados, que são estabelecimentos comerciais, outros relacionados a algumas especialidades médicas, em que alguns você tem descontos por ser sócio do Simp, outros você tem condições especiais de pagamento, podendo não só parcelar, mas também fazer compras ou serviços de forma consignada, ou seja, descontada em seu contra-cheque. Enfim, há várias informações nesse sentido no nosso site. Visite-o, www.simpelotas.com.br. Na sequência, temos o nosso e-mail. Você que deseja enviar uma mensagem para o Simp escrita lá pelo e-mail, né, um envio eletrônico de algum tipo de arquivo, enviar um áudio, um vídeo, uma imagem, deseja fazer uma denúncia sobre o seu local de trabalho, a direção do Simp é a única que tem acesso ao e-mail, garante o seu sigilo, e o nosso trabalho é encaminhar o seu pedido e termos o seu contato para lhe dar retorno. Então, o e-mail oficial do Simp é o simp@simpelotas.com.br, conforme está aí na sua tela, simp@simpelotas.com.br. E não só possa enviar aí o seu questionamento, a sua crítica, a sua sugestão, a própria denúncia, como eu falei, o e-mail ele se reveste desse caráter de também estender a comunicação do Simp e poder enviar esses arquivos, e é um canal, como eu disse, sigiloso, porque somente a direção do Simp e o remetente da mensagem ali que ficam cientes daquela mensagem para a gente poder dar os devidos encaminhamentos. E claro, é importante você se identificar pelo menos para nós, para que a gente possa estabelecer ali um contato fiel, lhe dando o retorno daquilo ali. Mas, repetindo, mesmo que se tratando de uma denúncia sobre condições de trabalho ou relações interpessoais, para nós do Simp é averiguar a situação e dar encaminhamento a ela, né? Nós vamos preservar o sigilo do servidor, como sempre fizemos. Também disponibilizamos para vocês todos que quiserem acessar e compartilhar, enfim, o nosso Twitter. Você que deseja seguir os passos da entidade Simp, poderá fazer também através do Twitter, onde você nos encontra por twitter.com/simpelotas, twitter.com/simpelotas. Ali no Twitter nós sempre colocamos o título
de algum assunto, de alguma matéria e o seu respectivo link. Sempre também colocamos algumas imagens ali para ilustrar do que está se tratando. Mas por que a gente coloca apenas o título e o link? Pois como o Twitter, dependendo da extensão da matéria ou da informação, permite um número X máximo de caracteres, então nós colocamos ali o título, o link, e a pessoa clicando no link o remeterá diretamente para o nosso site, pois lá conterá essa matéria ou informação na íntegra. Então você também pode nos encontrar, seguir através do twitter.com/simpelotas. Também disponibilizamos o nosso canal de vídeos no YouTube, ou seja, se você deseja ver ou rever quaisquer um dos programas aqui de TV exibidos pela TVC há mais de 11 anos, isto mesmo, faz mais de 11 anos que o SIMP tem esse programa semanal neste mesmo horário, das 19 às 20 horas na TVC. Então, como são centenas de programas, mais de uma centena de programas, é possível que você queira recordar um determinado tema, uma matéria, uma entrevista que a gente tenha feito. Está tudo lá, youtube.com/simpelotas. E não só, obviamente, programas de TV. Você irá encontrar outros vídeos, alguns que retratam algumas mobilizações, assembleias da categoria dos municipários, outros de caráter informativo, para bem ilustrar para o servidor algum tema que tenha sido debatido na época, ou uma informação de caráter mais amplo e geral que deveria ter sido repassado na época. Também você irá encontrar vídeos dessa natureza lá no youtube.com/simpelotas. Além do YouTube, também temos a nossa fanpage, a nossa página no Facebook. Então, se você lá pelo simp.pelotas, conforme está aí na sua tela, tudo em minúsculo, simp.pelotas, você estará acessando a página do SIMP no Facebook. E lá sim, praticamente e de forma diária, colocamos matérias e informações na nossa timeline, lá na linha do tempo. E é aberto a todos e todas que quiserem postar seus comentários. Então, existe lá uma matéria, uma informação do SIMP, você quer deixar um comentário questionando, elogiando, sugerindo, ou simplesmente quer curtir, comentar apenas, você pode fazê-lo porque é aberto a todos e todas. Então, pelo simp.pelotas, você estará acessando a fanpage do SIMP. E por fim, aqui ao vivo na nossa programação, a sua participação para nós sempre é muito importante, e você pode aqui ao vivo, através do envio de mensagem de texto, também estar nos mandando um questionamento, uma sugestão, fazer uma crítica, um elogio, enfim, fique à vontade, e o número está aí na sua tela, é o 99122-8820. Somente mensagens escritas, seja via WhatsApp ou SMS. Então você pode tranquilamente participar aqui ao vivo, colocando a sua mensagem escrita. Como eu disse, fique à vontade, mas apenas frisamos, por que forma escrita tanto via SMS ou WhatsApp? Por essas duas ferramentas de forma escrita, porque pelo WhatsApp é possível você também enviar mensagens de áudio, mas aqui no nosso programa ao vivo fica difícil, porque a gente teria que estar escutando o áudio, e aí a captação teria que se dar através do próprio microfone aqui de lapela do apresentador. Fora que aí você, de repente, alguém quer fazer uma brincadeirinha ao vivo aí, que é normal, não tem como você aí fazer um filtro, não que a gente filtre as mensagens, não é isso, mas hoje num mundo interativo, onde fazemos aqui a programação em tempo real ao vivo, é bastante comum pessoas que querem fazer uma brincadeira, ou às vezes até alguma coisa mesmo de mau gosto, nem é brincadeira,
né, que atinja de repente a honra ou alguma palavra de uso impróprio, pelo menos a mensagem escrita ali a gente lê, pode ser crítica, pode ser não concordando com a nossa linha aqui, não há problema nenhum, a gente lê na íntegra. Claro que na leitura há essa possibilidade da gente, de uma forma educada, gentil, de repente se a mensagem assim não vier, de lê-la, mas quem está em casa nos assistindo merece a educação e todo o nosso respeito. Bom, também quero deixar aqui mais um meio de comunicação do SIMP, olha que são vários. Todas as quintas-feiras, das 15 às 16 horas, na Rádio Com 104.5 FM, o SIMP possui o seu programa Trabalho de Base, é o nome dele, Trabalho de Base. É o programa de rádio do SIMP, todas as quintas-feiras, das 15 às 16 horas, pela Rádio Com 104.5 FM, e que você também pode escutar ao vivo, de forma online, através do site www.radiocom, tudo junto, radiocom.org.br. Então, através disso, você pode ter mais um meio de contato do SIMP, é mais uma ferramenta que o SIMP utiliza para manter bem informado o municipário, e isto abrevia, diminui o distanciamento entre a categoria e o sindicato que lhe representa, e vice-versa também, porque a gente tem esse feedback com o municipário. Bom, pessoal, o nosso programa hoje, dado aí os informes de contatos do SIMP, nós temos aqui muita informação para lhes dar, alguns retornos de encaminhamentos que já havíamos dado nas 2 últimas semanas, e que alguns já tivemos até retorno de prefeita, de secretários, dependendo dos assuntos aqui que nós iremos tratar. Então, nós não temos vídeos, né, mas temos muitos itens aqui para serem abordados. Mas antes da gente entrar propriamente dito na pauta do programa, que está bem extensa aqui, tem bastante coisa, e que bom, isso é sinal que o SIMP é sempre atuante, o SIMP está sempre demandando. Eu quero deixar aqui um convite para os associados do SIMP, aqueles que são sócios dos sindicatos municipais de Pelotas. O SIMP possui mais de 3.000 sócios, e nós, pelo estatuto do SIMP, perdão, a entidade completará 30 anos no dia 7 de dezembro deste ano, de 2018. Então, este ano, o SIMP completará 30 anos de existência, e estaremos promovendo uma grande festa somente para sócios e dependentes de sócios do SIMP. A festa será no dia 1º de dezembro, num sábado, e será na Associação da CTMR, ali na Rua Barão de Santa Tecla, 253. Rua Barão de Santa Tecla, 253. Fica entre Dom Pedro II e Teles, bem aqui no centro, fácil acessibilidade, próximo de paradas de ônibus, para quem depende do transporte coletivo. Então, veja bem, festa de 30 anos do SIMP, dia 1º de dezembro, será um sábado, primeiro sábado, né, já que é o dia 1º de dezembro, primeiro sábado de dezembro, às 20 horas e 30 minutos, 20 horas e 30 minutos, lá na CTMR. Haverá sorteio de vários brindes para os nossos sócios, e o ingresso está bem bom, pessoal. Ingresso R$16 por sócio, né, ou dependente de sócio adulto, e olha a barbada, R$16, onde você, até o dia 30 de novembro, praticamente até a antevéspera da festa, você não precisa ter dinheiro ali na hora para comprar.
esse ingresso de R$16 a unidade. Você poderá fazer com desconto em folha para o próximo mês, sem nenhum tipo de acréscimo. Então, por exemplo, o sócio foi lá no Simp no dia 30 de novembro, comprou um convite para ele e para sua esposa, são 2 ingressos adultos, R$32, ele poderá lançar esse valor para desconto em folha no próximo mês. E essa festa, ela terá atrações musicais como a banda Trio Rizoma, mais a sonorização da discoteca Equipe Sound, e também será servido um jantar à vontade, com o seguinte cardápio: galeto, vários tipos de saladas e arroz. Então vejam bem, R$16 para você dançar com animação de música ao vivo, depois com discoteca, e ainda por cima você poderá jantar com o cardápio galeto, saladas e arroz, e além disso haverá sorteio de vários brindes para os sócios da entidade. É uma festa exclusiva somente para sócios e dependentes de sócio. Então, R$16 por pessoa adulto, crianças de 6 a 10 anos é a metade do valor, R$8, e crianças de até 5 anos, ou seja, de 0 a 5 anos, é de graça, não paga absolutamente nada. Mas lembramos, corra para comprar os ingressos. Por que eu digo isso? Porque historicamente os ingressos se esgotam muito antes, às vezes um mês antes da festa, tá? Então é possível que você agora no início do mês de novembro ainda encontre. Eu me informei com as nossas secretárias, estão sendo vendidos muitos ingressos rapidamente. A gente começou a botar esse cartaz na rua e nas nossas mídias eletrônicas há 1 semana e meia atrás, e está repercutindo muito bem e rapidamente. Por isso a gente atenta. E outra vantagem, não é só o ingresso que você pode comprar com desconto em folha. Acredite, até as bebidas que você pretende consumir, também você não precisa ter dinheiro na hora, nem ali no Simp e nem lá no dia da festa. Então, por exemplo, você vai comprar o ingresso, você é o sócio, e aí você vai comprar para você e para sua esposa, R$32 o ingresso. Aí digamos, acho que eu vou tomar lá umas 3 cervejas, 4 no mínimo, sei lá, minha esposa vai tomar 2 refris. Inicialmente, por exemplo, se sobrar não tem problema, mas inicialmente, você sairá lá do Simp com os tickets, que são os vales, e todo esse valor, junto com o valor do ingresso, que serão somados esses valores, eles virão com desconto no seu salário, no seu pagamento, só no mês seguinte. Ou seja, lá no final do mês de dezembro, início de janeiro. Então, só não vai quem não quer, está super facilitado, e obviamente só poderão participar desta festa sócios e dependentes de sócios do Simp. Então está aí o convite feito pelos sindicatos municipais para festejarmos os 30 anos enquanto sindicato, porque antes de virar Simp era AMP, era Associação dos Municipários de Pelotas. Então, como eu estou falando aqui, enquanto Sindicato dos Municipários de Pelotas, enquanto Simp, ele completa 30 anos, já que a sua data de fundação como sindicato é de 7 de dezembro de 1988. Tá bem? Então, dados todos os informes, recados do Simp, nós vamos começar a trabalhar aqui com a parte dura, como se diz aqui, dos municipários, né? Que é o nosso dia a dia na Prefeitura Municipal de Pelotas, e as diversas situações que a gente tem que estar aqui encaminhando quase que corriqueiramente, né? Alguns problemas de ordem de condições de trabalho, principalmente, outros questões mais administrativas, de encaminhamento, enfim, vamos a elas. Bom, o primeiro item que a gente vai abordar aqui rapidamente é que o Simp havia enviado há um bom tempo atrás, para ser mais preciso, lá no início do mês
de agosto, na primeira quinzena de agosto, o SINP havia encaminhado um ofício ao secretário de Assistência Social, Luiz Eduardo Longaray. E nós o havíamos questionado acerca do que no dia 6 de agosto ocorreu uma audiência pública na Câmara de Vereadores para debater o horário da jornada de trabalho noturna dos educadores sociais, pois a Secretaria, sem ter discutido com a categoria, havia colocado ali uma série de novas jornadas que esses trabalhadores, e na sua grande maioria mulheres trabalhadoras, deveria cumprir à noite, muitas vezes saindo 10 horas, 11 horas da noite, meia-noite, em horário extremamente perigoso e em alguns momentos até nem ônibus mais havendo, para que pudessem, ao sair do seu serviço, retornarem às suas residências. E muitos também que seu horário de pegada, de trabalho, o início da jornada era por volta de meia-noite, também chegariam muito antes devido a alguns horários de ônibus. Então isso gerou um grande problema, um grande descontentamento, e houve uma audiência pública para debater sobre isso. Como a audiência pública ela se deu no turno da manhã, alguns educadores sociais que são do turno da manhã estavam lá presentes e, obviamente, não estavam no seu local de trabalho. Nós recebemos informações que a Secretaria ia cortar o ponto, descontar salário dos servidores que estavam na audiência pública, pois deveriam estar nos seus locais de trabalho. E a Secretaria alegando que o pessoal da manhã não teria por que estar na audiência pública, haja vista que o problema atingia a quem trabalharia na noite. Mas ocorre, pessoal, que os trabalhadores que são do turno da manhã, por muitas vezes também trabalham à noite, por necessidade da Secretaria, muitas vezes por hora extra, muitas vezes são remanejados de uma casa, de um abrigo para o outro, e aí se adequa àquele novo horário. Geralmente não são somente horários fixos, ninguém mexe, o colega da manhã sempre vai ser só da manhã. Não, era um tema que atingia a todos e interessava a todos para debater lá na Câmara. E aí o secretário, num primeiro momento, havia nos respondido que apenas descontaria dos trabalhadores que são do turno da manhã, que não deveriam estar na audiência, pois deveriam estar no seu local de trabalho, porque o problema não lhes atingia. Então nós fizemos uma contraposição, uma contra-argumentação a essa sua resposta, a esse seu atendimento. Então nós mandamos um novo ofício para ele no dia 17 de setembro, não é de outubro, 17 de setembro, onde nós colocamos o seguinte, resumidamente, informamos que a audiência pública realizada no dia 6 de agosto teve como objetivo debater o horário da jornada de trabalho noturna dos educadores sociais. Logo estavam na audiência os educadores sociais que laboram no horário noturno e também os diurno, e transcorreu pela manhã. Salientamos, secretário, que de fato, embora a audiência tratou sobre a jornada de trabalho noturna, não estavam presentes somente os educadores sociais do horário noturno, mas bem como também de outros turnos, pois estes frequentemente são substituídos dos seus turnos de origem e acabam muitas vezes atuando à noite, seja na forma de hora extra ou por conveniência desta secretaria. E inclusive aqueles que são do turno da manhã também lhes interessava a referida audiência. Eis que pelas propostas apresentadas através da secretaria na época, possivelmente atingiria ou prejudicaria o pessoal da manhã, direta ou indiretamente, porque muitos destes é quem assumiriam um trabalho quando da saída dos anteriores, mas os anteriores eram justamente os diretamente atingidos, que eram os do horário noturno e da madrugada. Então, embora fosse uma minoria de educadores da manhã, do turno da manhã que estavam na audiência e que seriam descontados, poderia a secretaria não descontar salarialmente deles, da remuneração deles, mas lhes propor uma forma de compensação das 2 horas que eles tiveram lá na audiência pública, por 2 ou 3 horas. Haja vista que o tema interessava a todos,
tanto que havia coordenações e chefias de casas, de abrigos, que nós sabemos publicamente que também são do horário da manhã e estavam lá na audiência durante o horário de trabalho. E aí, será que o secretário também iria descontar das chefias e coordenações ou não, porque elas são parte de suas indicações? Então, nós encaminhamos o ofício e até agora nós não obtivemos resposta dessa contra-argumentação. Vejam bem, enviamos dia 17 de setembro. O secretário tinha o prazo de 1 mês para nos responder. Esse prazo expirou em 17 de outubro. Então nós vamos ter que estar reiterando, nós devemos reiterar esse documento e lembrando que pelo próprio Estatuto do Servidor, que é a Lei Municipal número 3008 do ano de 86, pelo Estatuto do Servidor, o servidor e qualquer cidadão pode fazer protocolo em repartição pública e ele tem ali inicialmente 15 dias para receber uma resposta. E este prazo pode ser prorrogável, pode ser prorrogado por mais tempo a critério do prefeito municipal. Então, no mínimo que a gente sempre trabalha aí com uma folga bem tranquila, a partir da data do protocolo, que aquela autoridade leve 1 mês para nos responder. Mas está provado aqui que o secretário Longaray não nos respondeu e nós vamos ter que reiterar e ver a situação, se possivelmente ocorreu desconto daqueles colegas que estavam na referida audiência pública pela manhã. Outro encaminhamento que nós temos aqui se refere a algo que a gente tratou num dos programas de TV do SIMP, que é o projeto de lei do vereador Salvador Ribeiro, que dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais, a dignidade especial das crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica. Na verdade, é um projeto de lei que ele impede o livre pensar do professor em sala de aula. Ele restringe de forma autoritária e impositiva o que o professor pode trabalhar em sala de aula e retirando de alunos e professores a autonomia pedagógica necessária. Mesmo que o projeto não tenha sido votado, porque houve uma grande pressão do SIMP e de outras instituições de ensino, ele não foi arquivado. Ele só foi retirado temporariamente da pauta como resultado dessa pressão popular lá no plenário da Câmara, pois ameaçava a liberdade inerente ao processo educacional. Então, nesse sentido, nós quisemos questionar a prefeita Paula, entendendo como de fundamental importância ela externar a opinião dela a respeito deste projeto de lei, que embora não dela, mas de um vereador que é da base do governo dela, tá? Nós questionamos ela também enquanto professora, que ela é da Universidade Federal de Pelotas, só está licenciada para mandato eletivo, cargo de prefeito. Então nós pedimos para que ela externasse a opinião dela a respeito do proposto pelo edil, pelo representante lá no Legislativo. Nós a questionamos, ela como professora, como ela se sentiria e se posicionaria em sala de aula se tivesse a sua capacidade de educar limitada, né? Nós mandamos esse ofício para a prefeita dia 19 de setembro e ela só foi responder agora, final de outubro. Tudo bem, deu ali mais ou menos uns 45 dias depois quase que ela nos respondeu, mas tudo bem, ela nos respondeu. E em resumo, pessoal, a prefeita Paula nos respondeu que ela não vai se manifestar sobre o projeto de lei do vereador Salvador Ribeiro até que este projeto venha a ser, se assim for, aprovado pela Câmara e chegar até ela para sanção ou veto.
Ali vai ser o momento que ela vai expressar alguma opinião. Ela defende que os poderes são independentes, porém harmônicos. Ela defende também no seu ofício que por muitas vezes ela não concordou com projetos de lei de origem de vereadores da sua base governista na Câmara e que muitas vezes até os vetou, que quando ela entende que não concorda, que não é benéfico para o interesse público, enfim, ela já vetou, assim como ela aprovou também projetos de vereadores de oposição. Então é esse o exemplo que ela quis dar. Então ela se manifestará sobre o assunto quando ele for colocado em pauta na Câmara, vier a ser aprovado, vier a ser votado e, se aprovado, obviamente será submetido a ela e aí ela fará sua análise. Então, quanto a esse projeto de lei, quase que uma lei da mordaça para professores na escola, volta e meia ele aparece e em outras partes do país, Poder Judiciário já dando até a inconstitucionalidade, né? E Pelotas aqui tenta colocar de novo. Aquela outra vez foi o vereador Enéas Clarindo, né? E o Fabrício Tavares defendendo o projeto de lei do Escola Sem Partido, que na verdade não tem nada a ver com como se escola hoje tivesse partido, né? Quem tem partido, quem tem preferência são as pessoas, são os indivíduos, né? Não a história que ele conta do que ocorreu, né? Ou posicionamento que ele entende. Os alunos também colocam seus posicionamentos em sala de aula e não são só políticos, são sobre vários assuntos, seja para a questão de gênero, seja para a questão de bullying, seja para a questão religiosa, para a questão de raça, enfim, tudo isso é debatido aonde? E deve ser debatido. É na escola. Lá é o local que se ensina que pode se debater sobre tudo e não se ter preconceitos. E de se perpetuar o respeito às diferenças, né? E quem é que faz esse papel? É o professor. E muitas vezes o professor faz o papel, além dele, de educacional pedagógico. Acaba fazendo quase familiar. Por quê? Porque muitas dessas crianças não têm um exemplo, né, nem nas suas próprias casas, muitas vezes. Ou não tem porque os pais não querem e colocam tudo para cima de quem? Do funcionário lá, que no caso é o professor. E não é assim. O professor não pode ser responsável de toda a educação, né? Tem a educação pedagógica, escolar, e tem a outra que é de fundamental importância, que é dos laços afetivos com a sua família. E esse é de responsabilidade, com certeza, e de iniciativa da sua família, que não deve ser transferida para esse profissional do magistério. Outro questionamento que a gente já fez por 2 vezes, e estamos notando claramente que pela omissão da resposta está se esquivando, é o nosso atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Anderson Garcia, porque o SIMP já encaminhou um ofício para ele dia 22 de agosto e não obteve qualquer resposta. Depois a gente protocolou um outro ofício reiterando agora no início deste mês, 1º de outubro, mas que já na semana que vem estará fechando mais 30 dias sem resposta, ou seja, vai completar 60 dias, 2 ofícios que o vereador Anderson Garcia não nos responde, que é quanto à possibilidade, né, de fato, de dar andamento à realização de concurso público para provimento de cargos na Câmara Municipal de Vereadores, que há um bom tempo não tem. Lembramos que no final do ano passado, enquanto o vereador Viana era o presidente da Câmara, já houve naquela época reunião em que houve até inclusive a formação dos membros da Comissão Executiva de Concurso, a qual esta possui, dentre as várias representatividades, o SIMP. E esta reunião ocorreu em 16 de outubro do ano passado, através da ata número 002, onde foi inclusive definida a relação de cargos e vagas para a realização do certame, com base na análise de cargos, na vacância, na atual necessidade de servidores de quadro efetivo lá na Câmara de Vereadores,
bem como de acordo com o espaço físico disponível para o exercício das atividades de ofício para cada cargo no âmbito do poder lá legislativo. Então, está aqui dando uma demonstração o vereador presidente da Câmara, Anderson Garcia, parece que ele não tem interesse que se faça concurso para preenchimento de vagas na Câmara de servidores efetivos, e sim que se possa ter lá seus cargos de confiança, assessores, servidores bem próximos, alguns até partidários, que possam estar lá cedidos, ou seja, saíram dos seus locais de origem para estar lá, ou seja, está nos parecendo que há muitas conveniências, né? Porque no mínimo por critério de respeito à entidade SIMP, ele poderia nos responder, porque é um documento oficial da entidade máxima que representa os servidores municipais de Pelotas, e sequer o presidente da Câmara responde. Ele recebe, ele deve ler e não está nem aí respondendo. O que pode nos restar é a gente entrar com mandado de segurança, né, junto ao Poder Judiciário, para demonstrar que um órgão oficial sequer responde. Poderia dizer: estamos analisando, não queremos, pretendemos fazer, vamos estudar após, sei lá, as eleições, após, enfim, existir uma resposta. É um respeito, tu recebe um questionamento, tu tem que ter alguma resposta, mesmo que ela ainda esteja sob análise. O SIMP, seja via qualquer documento por escrito que receba, ou através das nossas mídias eletrônicas, a gente responde a todos e não demoramos esse tempo todo aqui. Como é que uma determinada repartição, uma determinada secretaria, né, não vai ter condições de repente de responder? Um poder legislativo lá não vai ter como responder, não vai ter assessoria para auxiliá-lo nessa resposta, para redigir o documento, para encaminhar e entregar no SIMP. Então, está complicado também ali a nossa Câmara de Vereadores nesse sentido. Bom, um outro tema aqui importante, pessoal, e poucos sabem, é o seguinte: os professores municipais que já recebem o piso nacional da educação no seu contra-cheque, como salário padrão, em cima do valor do piso nacional conforme lei que incidem as suas vantagens, só recebe no seu contra-cheque aquele que ingressou judicialmente e já ganhou a sua ação, seja entrou via assessoria jurídica do SIMP ou com um advogado particular. Então, só recebe o piso salarial do magistério no contra-cheque o professor que ganhou judicialmente, porque a prefeitura não paga o piso, ela não paga, ela descumpre uma lei federal, ela descumpre e perde todas as ações. Pelo menos para o SIMP, as ações que o SIMP ingressa, nós ganhamos todas. Então, o que se pleiteia é o pagamento do piso a partir daquela data e depois toda a retroatividade. Pois bem, para nossa surpresa, a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, neste ano, e eu digo neste ano, porque ela não fez isso em anos anteriores, tá? O que ela fez? O reajuste do piso salarial do magistério, por lei federal, ele ocorre anualmente no mês de janeiro. Então, quando chegava a data base da categoria dos municipários, que é o mês de maio de cada ano, eles não recebiam o reajuste oriundo da data base nos seus salários, porque já tinham recebido o reajuste do piso lá em janeiro. Ok, era assim que se procedia. Aí a Secretaria de Administração, a partir da data base deste ano, ela passou, por sua livre e espontânea vontade, não foi nenhuma ação nem nada, ela passou a pagar o reajuste negociado ali da database da categoria. Então, o professor que ganha o piso judicial no seu contra-cheque, ele tem 2 reajustes por ano a partir deste ano. Então, ele tem o seu piso salarial que reajusta em janeiro, que é dado pelo governo federal, e aí depois, em maio, ele tem o reflexo, o resultado da database da categoria dos municipários. Porque se entende que um é reajuste de uma matriz salarial, de um piso mínimo, que é esse federal em janeiro. E de outra banda, se entende que o que ocorre em maio é uma recomposição da inflação,
é um reajuste da categoria dos municipários. E como ele, por sua vez, é um municipário, é um servidor público municipal, tem direito, e são duas coisas distintas. Esta é a prerrogativa, a explicação, digamos assim, verbal, porque ainda não temos a resposta por escrito do nosso ofício, verbal de alguns contatos que a gente tem lá na secretaria. Esta seria a postura, a posição da secretaria. Tá bem, vamos admitir que está correta. Não entendemos por que os agentes comunitários de saúde, vinculados à Secretaria de Saúde, que têm piso salarial nacional, assim como os professores, eles têm o seu próprio piso, tá? Eles têm o seu próprio piso. Por que quando chega a data base da categoria, como chegou em maio deste ano, estes colegas não tiveram o reajuste da data base? Mantiveram-se só com o seu piso salarial nacional e não tiveram a data base. Quer dizer, se a Secretaria adotou essa postura para os professores, para nós do SIMP, para o nosso jurídico, não difere em nada o mesmo procedimento a ser adotado aos agentes comunitários de saúde. Embora a lei diga que a União repassa ao município 95% do valor do piso de cada agente comunitário de saúde. E a prefeitura coloca as suas dispensas apenas 5% deste valor. Mas isso em nada tem a ver em não lhes dar direito ao reajuste da database. Outra, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 10, diz que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio, que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Então, como se vê, trata-se de uma obrigação derivada do texto constitucional de 88. Ou seja, que o município não pode deixar de cumprir na medida que anualmente reajusta por lei municipal específica a remuneração de todos os seus servidores, cujo percentual fixo deve ser aplicado indistintamente a todos a quem essa lei se destina, não pode afastar a incidência de situações que não foi prevista naquela lei. Ou seja, a nossa lei municipal de reajuste, que é anual, ela não prevê que o reajuste não será concedido aos agentes comunitários de saúde. Não diz. Então, eles têm direito de receber também. Então, nós mandamos esse questionamento ao secretário Abel Dourado, dia 4 de outubro. Ele tem aí até 4 de novembro ainda para nos responder. E como a gente falou, né, o texto da lei municipal que concede o reajuste anual da database, ele não autoriza e nem determina que um determinado conjunto de servidores, a estes não seja aplicado o referido reajuste. Tampouco dispõe que aqueles que recebem piso fixado em leis federais não sejam destinatários do reajuste anual. Então, dependendo da resposta do seu Abel Dourado, aí, se eles negarem de dar o reajuste aos agentes comunitários de saúde e também aos agentes de combate a endemias, que ganham piso também federal, e alguns que já estavam trabalhando antes da database desse ano, também fazem direito a isso. Então, tem que ser bem observados nesse sentido. Um outro encaminhamento que nós mandamos foi para a prefeita Paula, solicitando a ela, e esse também já passou do seu prazo, nós solicitamos à prefeita Paula um pedido de reunião com ela para fazer a entrega e tratar da minuta de projeto de lei do Estatuto da Guarda Municipal, que foi construída, discutida e aprovada em Assembleia dos Guardas Municipais junto com a direção do SIMP. Lembramos que o Estatuto da Guarda Municipal de Pelotas deve ser feito com base na previsão lá da Lei Federal número 13.022, que é o Estatuto Geral
das guardas municipais de todo o Brasil. E nesta lei federal obrigava que até 2016, até 2 anos atrás, a prefeitura já deveria ter esta lei pronta, como lei sancionada, publicada. E vejam bem, já se passou 2 anos dessa data limite, a prefeitura não fez, e quem fez o papel da prefeitura foi nós, SINP e guardas municipais. Pior do que nós fazermos o papel do executivo, porque criamos uma minuta de projeto de lei de praticamente 80 páginas, muito complexo, envolve muitas legislações, enfim, nós solicitamos a reunião para o prefeito lá em 5 de setembro. Passou 5 de outubro, um mês após, prefeita em nada nos respondeu. Nada. Então o SINP agora, no início deste mês, 8 de outubro, reiterou, mais uma vez encaminha outro ofício, e que até agora não tivemos resposta, que é a de que ela nos receba para fazermos a entrega da minuta do estatuto construído por nós e guardas municipais. Outra coisa também que a gente já mandou para a Secretaria de Governo da Prefeita, através da senhora Clotilde Conceição Victória, foi que nós encaminhamos as minutas de acordo coletivo de trabalho, que prevê a regulamentação das jornadas de trabalho na escala de 12/36 aos educadores sociais e serviços gerais, oriundos da Secretaria de Assistência Social, e também os vigilantes, os antigos guardas municipais. A gente já encaminhou essas minutas, a gente transcreveu o texto que já tinha sido elaborado pela própria PGM, a Procuradoria-Geral do Município, apenas incluímos os trabalhadores que até então não estavam, que eram os de serviços gerais da Secretaria de Assistência Social e outra dos vigilantes. Então a gente já requereu a formalização desses referidos acordos para que a Prefeitura dê encaminhamento, pois esses acordos, essas minutas, já contam até com as assinaturas do sindicato e do executivo. A gente conta, na verdade, com essas assinaturas. Para que tenha a assinatura do sindicato, já tem, mas para que tenha também a do executivo, para sua imediata vigência, que é regulamentar para que se possa fazer a jornada de 12/36, que não é prevista legalmente, no caso aqui em Pelotas. Também mandamos, mas esses são bem recentes, é só para dar um informe aqui para vocês, também mandamos para a secretária de Saúde, Ana Costa, 2 pedidos e que se referem aos agentes de combate a endemias. Nós tivemos informações que os agentes de combate a endemias têm sofrido diversos problemas e constrangimentos quando vão tentar fazer visitas nas casas, porque eles não têm o fornecimento de crachás que os identifiquem. Sem os crachás de identificação, os agentes de combate a endemias estão sendo impedidos de realizar seu trabalho nas residências, além de passarem por situações constrangedoras e até mesmo sendo vítimas de tentativas de agressão por parte de moradores que acham que são falsários, que são ladrões, enfim. E isso ocorre porque tem a ausência de identificação funcional e pessoal. Então, obviamente, há uma desconfiança por parte da população se estes realmente são servidores municipais. Então a gente cobrou o imediato fornecimento de crachás de identificação aos agentes de combate a endemias. E também um outro pedido que nós fizemos nesse sentido, a secretária de Saúde, Ana Costa, também para os agentes de combate a endemias, coitado dos agentes lá, hein? O fato de que eles estão desempenhando as suas atividades e da seguinte forma, a gente está questionando ela quais são os produtos químicos que estão sendo utilizados pelos agentes para o desempenho de suas atividades, quais são os EPIs, os equipamentos de proteção individual que estão sendo fornecidos, e se é que houve orientação e formação destes profissionais para o manuseio dos produtos utilizados. Fizemos este questionamento à Ana Costa,
porque estes se fazem necessários, eis que chegaram ao SINP diversas informações de ocorrência de alergias na pele dos agentes de combate a endemias, devido à manipulação e à aplicação destes produtos. Então a gente também quer respostas da secretária Ana Costa nesse sentido. Então estão passando por algumas dificuldades para desempenhar as suas atividades minimamente os agentes de combate a endemias. Faltam 2 minutos aqui para o término do programa. Opa, quase caindo a folha aqui da mesa. Eu quero já deixar aqui a leitura da mensagem do SINP alusiva ao Dia do Funcionário Público, que será agora domingo, no dia das eleições. E atenção, preste atenção nos candidatos, nas suas propostas, o que desejam para os trabalhadores, se querem tirar direitos, se não querem, se querem acabar com os sindicatos, que são aqueles que fazem a defesa legítima dos trabalhadores ou não. Preste bastante atenção nas propostas dos candidatos, seja para presidente, para governador do estado, enfim. Mas você, servidor público, veja com quem você se identifica com as propostas. Porque nós, servidores públicos, estamos sendo atacados, né? Passamos muitas vezes por alguns candidatos como se fôssemos marajás. Em Pelotas, a grande maioria ganha menos do que salário mínimo, tem más condições de trabalho e ainda sofre assédio moral, perseguições, né? Diretor do SINP, do sindicato, não ganha salário nenhum para ser diretor. Ganha o seu salário do seu concurso, lá do seu cargo. Se eu sou agente de trânsito e eu vou desempenhar meu mandato sindical no SINP, eu ganho como agente de trânsito. Se ele é um guarda municipal e é diretor do SINP, ele ganha o salário dele de guarda municipal. Não existe nenhuma remuneração a mais para ser diretor do SINP. Nenhuma. Só ganha mais incomodação, trabalho, mais responsabilidades, mas também o prazer de defender a categoria, né? É diferente, por exemplo, que nem a prefeita, um exemplo, ela é professora lá da Federal. Quando ela se licencia lá para assumir o cargo de prefeita, ela não vai lá para ganhar o salário de professora da Federal, ela ganha o subsídio do cargo de prefeita, que com certeza é bem maior que o de professora da Federal. Então é bem diferente de nós, diretores do SINP, que ganhamos o salário do cargo, lá de origem do qual eu ingressei. Então, para terminar, essa mensagem vai estar nas mídias do SINP, no próprio domingo, no dia das eleições, e no jornal Diário da Manhã. Mas eu já parabenizo de antemão a todos os funcionários públicos, estaduais, federais, municipais, em especial os municipais, que é quem a gente representa, né? Pela sua luta, pela sua bravura, por muitas vezes botar do seu bolso, trazer coisas de casa para prestar o serviço com a máxima qualidade que lhe é permitida a toda a comunidade pelotense, e mesmo ganhando salários muito ínfimos, por sinal. Bom, pessoal, terminamos aqui mais um programa de TV do SINP, nesta noite de 26 de outubro de 2018. Vote com consciência, vote com tranquilidade, perceba bem as propostas, porque depois não digam que o SINP não avisou, não digam que não sabiam que poderia ocorrer. As propostas estão muito claras, é só você analisá-las e votar lá, assim como for a sua vontade. Bom, um belo final de semana, uma boa eleição a todos no domingo, um feliz dia dos servidores e até a próxima semana. Tchau, tchau.